botar para gravar aqui. Matheus travou lá. Travou no sorriso lá, Matheus. Que bom que foi no sorriso. Ué, eu travei? Travou na imagem, Matheus. Mas eu tirei a câmera. Que engraçado. É. Tá gravando, eu acho que esse pessoal? aplicativo... Não, tranquilo, mas tá gravando. É. Ó, né? Eu ia falar que acho que esse aplicativo tá dando... Hoje eu também tava com a câmera lá ligada, né, naquela outra reunião. E aí, pra mim, tava ligado. E pra todo mundo tava desligado, né? É. Mas estamos gravando a nossa 10ª aula. As 9 aulas anteriores estão no canal da igreja do YouTube, de temas diferentes sobre missão. Esta é a penúltima aula. E nós temos como convidado o pastor Rômulo Souza. Foi convidado, além de nós gostarmos muito dele, ter um carinho muito grande por ele aqui na igreja, o pastor Rômulo é pastor em Macaé, o pastor Rômulo tem estudado e tem nos ajudado a pensar sobre esse assunto de hoje, né, que é o assunto da apologética. Conversas sobre a fé, defesa da fé, né? Vou deixar a bola com você, tá, pastor? A gente está aqui do teu lado aí, você, quando quiser fazer alguma pausa para conversar, a gente faz, se quiser fazer o final, vai conduzindo do seu jeito, tá bom? Tá, beleza. Todos estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Eu tô com um pequeno problema aqui de áudio, mas não é com o meu áudio, é com áudio externo, porque tem um cachorro latindo aqui. A gente ouviu. Então, eu desde já peço desculpas, porque tá o dia inteiro desse jeito aqui. Seus vizinhos, né? E não tem um canto assim que eu possa ir com internet boa que fique sem, sabe? Porque ele tá exatamente desse lado aqui. Enfim, mas se ficar muito, eu tento ir para um outro canto aqui. Qualquer coisa vocês me falam aí se ficar muito complicado. Porque tem hora que ele para. Mas aí não dá para saber. Bom, eu vou iniciando então. Vamos conversar um pouco hoje a respeito da apologética. Eu estou aí com o título Apologética 2021 porque já é um assunto, como o pastor Tardelli falou, né, que eu estou tratando já tem algum tempo. E a cada novo convite para fazer uma palestra, para iniciar uma conversa ou, né, um bate-papo sobre o assunto, eu sempre acabo revendo algumas coisas, inserindo algumas coisas, tirando outras, enfim. E aí, como o pastor Tardelli falou, para ter uma abordagem bem prática, né? Eu procurei tirar algumas coisas assim que eu achei que eram excessivamente doutrinárias e tentar enfatizar mais a parte prática mesmo. E que possa ser útil, né? Que a gente possa conversar a respeito desse assunto nessa noite. Então, basicamente, meu trabalho está dividido aqui em 3 partes. E essa parte 1, então, é a parte, digamos assim, mais doutrinária, mas tá mais leve, eu acho. Que é uma breve introdução ao tema. E aí eu inicio com 3 frases. A primeira do Chesterton, e ele diz assim: quem abre a mente, assim como quem abre a boca, quer encontrar algo sólido ao fechá-la. Eu sei que às vezes a gente só citar frases assim meio soltas é meio complicado, às vezes era melhor que a gente tivesse o contexto, né? Mas eu acho que também as frases nos dizem muitas coisas que ficam marcadas, né? E essa afirmação aqui do Chesterton seguramente é uma afirmação que é uma verdade muito presente no nosso tempo de hoje, né? E na época dele já, né? Que as pessoas elas não querem simplesmente abraçar uma doutrina, uma fé, sem que elas possam refletir
pensar a respeito daquilo, né? E querem encontrar algo sólido, né? Alistair McGrath, né, um dos grandes apologistas, ele diz o seguinte: a apologética celebra e proclama a solidez intelectual, a riqueza imaginativa e a profundidade espiritual do evangelho, de tal modo que possibilite a interação com a cultura. Portanto, Pastor, apologética... além do cachorro, tem um panelaço aí. Aí acho que não é daqui, já é de algum outro. Bom, então a gente percebe que a apologética ela traz à tona algo no sentido intelectual também, né? E talvez principalmente, né? E, como não poderia deixar de ser, podemos falar uma frase dita por Jesus, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E esta frase dita por Jesus está nos evangelhos sinóticos, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. Inclusive, o contexto lá foi quando alguém apareceu e perguntou a ele como posso herdar o reino dos céus, né? E aí Jesus traz à tona um resumo dos mandamentos que está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, salvo engano. E é interessante que eu fiquei visualizando isso depois, eu imaginava, mas Deuteronômio está exatamente esse texto, mas na realidade não está, né? Aqui eu estou aqui só fazendo uma reflexão que eu acabei tendo olhando esses textos nos últimos dias, né? Jesus parece que acrescenta esse todo o seu entendimento. Eu posso estar enganado, aí o pastor Tardelli pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas pelo menos foi essa impressão que eu tive, né? De início, que Jesus faz esse acréscimo, né? Então isso é bem interessante. E tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, quer dizer, a fé é algo que perpassa todo o nosso ser, que perpassa o nosso coração, todas as nossas forças e, como não pode deixar de ser, também o nosso entendimento, né? Então, a fé, ela é racional, né? Nós cremos, nós sabemos que o milagre da fé é algo que é gerado em nós pelo Espírito Santo, porque nós não temos essa capacidade, toda a doutrina luterana que vocês já conhecem, mas ela não deixa de ser racional, ela não deixa de passar pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Então, essas frases assim mais de início, só para a gente assim ter assim uma pequena noção do que a gente vai conversar daqui em diante. Vamos falar, como pelos destaques que vocês podem ver, de entendimento, de intelecto, de encontrarmos algo sólido na fé. Então, quais seriam os propósitos da apologética? McGrath vai falar algo bem interessante, né? Ele diz assim: a apologética tem por objetivo converter crentes em pensadores e pensadores em crentes. Porque muitos pensadores encontram uma barreira no seu próprio raciocínio, no seu próprio pensamento para chegarem à fé. Outras pessoas podem não ter essa barreira de início, mas aí vão ter a barreira caso não possam ter mais, digamos assim, ferramentas para o testemunho, né? Vai faltar, vai ser uma barreira para o testemunho não ter essa base que a apologética dá. Então, por isso que a apologética ela acaba sendo um tema extremamente pertinente, não apenas para não cristãos, como também para cristãos. E para o diálogo entre cristãos e não cristãos. A apologética também tem como objetivo desafiar. E o que ela vai desafiar? Ela vai desafiar
a necessidade de antagonismo entre fé e razão, que essa aí é uma batalha, né, milenar. A essa, entre aspas, batalha entre fé e razão. Algumas pessoas acham que não é possível conciliar fé e razão. A apologética vai desafiar, né, essa máxima. A apologética também irá desafiar o que a gente chama de fé do carvoeiro. O que é a fé do carvoeiro? Conta-se então que havia lá um homem que trabalhava com carvão, né? Por isso carvoeiro, e perguntaram para ele no que você crê, e ele disse: eu creio no que a igreja crê. E aí retomaram a pergunta: tá, mas no que a igreja crê? E ele respondeu: no que eu creio. Ou seja, ele não tinha uma base, né, intelectual de responder à razão da sua esperança, como vai dizer depois o texto principal que dá base para a apologética, que é a 1 Pedro 3,15. A apologética também irá desafiar a segurança intelectual do mundo, pois o mundo que nós vivemos, acho que desde o iluminismo, né, podemos dizer assim, não é uma coisa só de agora, é um mundo que, digamos assim, entre aspas, superou Deus, né? E superou Deus especialmente pelo seu intelecto. E muitas vezes o mundo está seguro, né, no seu próprio intelecto. E a apologética, ela vai desafiar essa segurança que as pessoas no mundo, digamos assim, secular têm, e que, na verdade, muitas vezes vai ser uma falácia, né? Vai ser uma segurança em algo incerto, em algo que não se sustenta tanto assim quanto a pessoa afirma que sustenta. Prosseguindo, mas o que é apologética? Apologética é uma transliteração do grego apologian, que significa, dentre outras coisas, defesa. Uma resposta, mas especialmente defesa. Era bem comum lá no contexto lá da Roma antiga, também Grécia e Roma, né? Quando havia alguma disputa nos tribunais, e aí qualquer celeuma, qualquer disputa necessitava de uma defesa. E aí alguém iria fazer uma apologia, até hoje vem, né, desse termo, né? Quando alguém diz, alguém está fazendo uma apologia às drogas, apologia a alguma coisa, então está fazendo uma defesa. Então, apologética significa defesa. Mas a pergunta que fica no ar é: o que nós iremos defender? E antes de falar o que nós iremos defender, é preciso apontar para o que não é apologética, para o que a apologética não deve defender. Então, seguramente você já ouviu a expressão o tiro saiu pela culatra, né? Então, se por acaso utilizarmos a apologética para ganhar discussões, e como está bem em voga esse termo hoje, né, lacrar, né, deixar críticos sem argumentos, a apologética ela não estará sendo bem utilizada, ela estará sendo mal utilizada. Se nós utilizarmos a apologética para defendermos Deus, também a apologética estará sendo mal utilizada. Porque, na realidade, Deus não precisa da nossa defesa, né? E quem somos nós para defender Deus? Deus é Deus. Se ele precisar se defender, ele vai fazer isso. Se nós utilizarmos também a apologética para criarmos a fé em alguém, também estaremos fazendo mau uso da apologética. Porque a fé não é criada propriamente pela apologética. A fé é criada
claro, pelos meios da graça, pelo Espírito Santo, é um milagre, tudo aquilo que vocês já sabem da doutrina cristã, bíblica, luterana. Então, em qualquer uma destas práticas ou maneiras de se utilizar a apologética, sob o meu ponto de vista, será um uso equivocado. O tiro sairá pela culatra. Não é essa a defesa que nós devemos fazer. Então, o propósito da apologética, na realidade, Alistair McGrath, ele traz para nós o grande propósito da apologética. A apologética limpa o terreno para a fé em Cristo. A evangelização convida as pessoas a responder ao evangelho. Então, seguramente vocês já viram aí nas aulas anteriores, né? Alguém vai chegar à fé, especialmente pelo convite, pela evangelização. Esse é o principal meio para que alguém chegue à fé, e não a apologética. Só que, muitas vezes, vai existir muitos obstáculos para que alguém chegue à fé. E, nesse momento, para limpar o terreno destes obstáculos, a apologética ela vai ser muito útil. Então, o que nós iremos defender? Na apologética, nós iremos defender a fé cristã, mas com nenhum desses intuitos, né? Nem de lacrar, nem de defender Deus, nem de criar a fé em alguém, mas com o intuito, especialmente, de limpar o terreno para a evangelização. Então, em um mundo pós-moderno, avesso ao evangelho, que nós sabemos o mundo em que nós vivemos, existem inúmeras barreiras para as pessoas chegarem à fé. Por isso, antes de alguém abraçar uma doutrina, haverá muitos questionamentos. As pessoas irão questionar a fé cristã. E se elas não obterem resposta, elas simplesmente não vão dar ouvidos. Elas não vão dar ouvidos à palavra de Deus, elas não vão dar ouvidos a alguém que esteja tentando evangelizar. Elas simplesmente vão seguir a vida delas sem dar a oportunidade para que, de fato, Deus consiga chegar ao coração dessa pessoa. Então, o texto que embasa a apologética, especialmente, é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que vai falar exatamente de darmos resposta a esses questionamentos, né? O texto diz: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, esse estar preparado para responder a alguém que tem dúvidas é exatamente exercer a defesa da fé e fazer uso da apologética. Mas como nós faremos isso? Nós não faremos isso para ganhar discussões, nós não faremos isso de uma forma agressiva ou de uma forma tempestuosa. Nós seguiremos a sequência do texto lá de Pedro, já no versículo 16, né? Qual será o modus operandi desta defesa? Será o que Pedro diz no versículo 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, se nós lembrarmos do contexto lá do apóstolo Pedro, da igreja nos primeiros anos da igreja primitiva, era um contexto de perseguição, né? No contexto em que eles poderiam ser presos, poderiam ser torturados, poderiam ser mortos, e mesmo assim, diante de ataques bem agressivos que eles sofriam, esta defesa da fé, esta resposta deveria ser dada com mansidão e temor. Até aqui
primeira parte, então, essa parte mais introdutória. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser fazer, que são 3 partes, né? A apresentação. Então, essa parte mais introdutória está tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não? Então, só um minutinho. Eu Sim. consigo enxergar aqui pastor, uma mãozinha. Tem um sistema de mãozinhas levantadas aqui que a gente beleza. usa, tá? Sim. O Paulo está com a mãozinha levantada. Por favor, Paulo. Eu não sei se o pastor vai voltar isso mais à frente, não quero me antecipar, mas se eu bem compreendi, porque a gente sempre foi assim muito conviveu muito com a ideia de que a fé é algo que vem do Espírito Santo, de um processo misterioso, não é? De uma maneira que nenhum de nós explica, não é? E que opera na nossa mente, no nosso coração e na nossa conversão. O que você está trazendo aqui, destacando para nós, é que não é de todo mal a gente considerar que antes que isso ocorra, como o senhor falou lá da preparar o terreno, possamos trazer questões intelectuais e racionais. Ou seja, isso não é uma heresia, não é dizer, olha, espera aí, mas isso não pode. Isso tudo tem que provir do Espírito Santo e não entre com isso. Isso é contra o Evangelho, nesse sentido, quer dizer, também preparar o terreno para nós de que isso é natural na razão humana, de que sim, o homem é racional e ele precisa pensar até para que o Espírito Santo possa operar na sua vida. É isso. Exato. A apologética ela não vai criar fé, de fato, é o Espírito Santo quem vai criar fé, a gente sabe os meios da graça, a apologética não tira nada a respeito do que a gente já sabe, concernente a como chegar à fé, o milagre da fé. A questão é que muitas pessoas não estão conseguindo chegar porque existem muitas barreiras, grande parte dessas barreiras são intelectuais. E é nesse sentido que a apologética vai tentar fazer uma limpeza no terreno aí das pessoas, né, dos bloqueios, né, dos obstáculos existentes para que alguém chegue à fé. Pastor, temos mais o Matheus e a Carol. Quem sabe a gente passa. Eu não sei quem é que levantou a mão primeiro. Quem que é o Matheus e a Carol? Olá. Pode falar, Carol. É muito legal, pastor, essa primeira abordagem, né? E me chamou a atenção aquela frase que você falou no início, né? De transformar pensadores em crentes e crentes em pensadores, né? E aí eu fiquei pensando muito assim, porque a gente pensa majoritariamente em pessoas não cristãs, né? Que não conhecem o Deus. E aí essa frase bem legal mesmo de limpar o terreno, né? Para ajudar essas pessoas. Mas eu fico pensando, por exemplo, na nossa realidade, de repente aqui do Brasil, em que o nosso país ele é muito cristão, né? A gente tem muitas igrejas, muitas denominações. E eu fiquei pensando se a apologética também não serve muito para uma certa demanda, né? Que a gente vê muito de pessoas que, enfim, conheceram a Jesus, a igreja, a fé, né? De alguma forma. Assim, poderíamos até citar, né? São convertidas e tal. Mas essa parte intelectual, assim, tá, como é que a gente poderia dizer, aquele exemplo, né? É como se fosse ainda uma fé cega, né? Uma fé que tem poucas raízes, uma fé que, de repente, iniciou, sei lá, né? Por algumas outras motivações. E o quanto esse trabalho auxilia muito também essas pessoas a entenderem melhor o que de fato, quem de fato é Jesus, o que de fato é a Bíblia, né, o que de fato é o cristianismo. E nesse caminho, acho que muitas pessoas, inclusive, mudam de denominação, mudam de igreja, né, por irem, talvez, fazendo esse processo.
Eu só não sei se eu estou confundindo, se isso também não é confundido com o processo de discipulado natural, ou se a apologética também faz parte disso, né? Só uma dúvida. Eu já também não eu ficaria na dúvida também, mas que a gente percebe é que de fato aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, fazer-se de tudo para com todos. Então, se chega alguém que tem uma necessidade muito grande do ponto de vista intelectual, né, como que a gente não vai dar uma resposta à altura ou falar na mesma língua dessa pessoa? Então, se a gente não fizer isso, ela vai embora, ela não vai ficar, ela não vai ouvir, ela não vai chegar à fé por esse obstáculo que não foi eliminado, né? O terreno que não foi limpado. Então, de fato, por isso que cada vez mais a questão intelectual ela é muito necessária para a gente poder, de fato, chegar até a evangelizar com uma, digamos assim, com uma eficiência maior, né? Em alguns contextos. Mateus? Pastor Romulo, eu queria saber se a apologética ela faz alguma distinção, né, se existe alguém dentro desse campo que faz alguma distinção entre defesa da fé e defesa da teologia, né? Porque a gente tem diversas teologias, né? Então, cristãs, e que se identificam, como o senhor colocou, fé cristã bíblica, mas que claramente tem posições divergentes da gente. Então, nós temos, além da gente, né, além dos luteranos, os pentecostais, os calvinistas, né, os presbiterianos, etc, etc. Existe essa distinção, uma distinção possível entre defesa da teologia e defesa da fé? É uma boa pergunta, Mateus. O que eu posso te dizer assim é que todos os autores que eu li, eles abordavam a apologética, mas normalmente sob a ótica da teologia deles, né? Então, algumas coisas que eu acrescento aqui muitas vezes nas minhas palestras, nas minhas apresentações, não vêm desses autores. Então, que nem o McGrath ali, ou depois o Lewis, enfim, apesar do Lewis não ser um teólogo, mas ele sabe mais do que muitos teólogos, né? Eles trazem uma pegada mais do lado da anglicana e tal, né? Então, eu acho que o nosso objetivo não deve ser esse, né? Com certeza não. De defendermos a fé luterana, porque a fé luterana é superior a todas as outras. O nosso objetivo vai ser defender a fé bíblica, né? Mas, né, querendo ou não, não deixa de ser um dos pilares da fé luterana. Então, é um tanto quanto difícil, né, de fazer essa distinção. E às vezes a gente... É sempre aquela coisa, né? Você tá achando, eu não tô fazendo uma defesa da fé luterana, eu tô fazendo uma defesa da fé cristã. Sim, mas a fé que eu conheço é a fé luterana, então não deixa de ser uma defesa da fé luterana. Mas, claro, qual é o nosso grande objetivo? É limpar o terreno para que, de fato, as pessoas possam chegar à fé em Cristo. Acho que esse é o grande objetivo. Entendi, obrigado, pastor. Tranquilo. Seguimos, então? Vamos, então, à parte 2, métodos de uso. Como faremos uso da apologética? E, antes de mais nada, é preciso frisar, não há um método fixo, não há um método único, não existe receita de bolo. Mas em estudos anteriores, eu fui incentivado bastante aí pelo pastor Tardelli também, por outras pessoas, e chegamos aí a formular 10 princípios. 10 princípios norteadores para fazermos bom uso da apologética. E aí eu não vou enfatizar os 10 princípios, porque os 6 primeiros eu tenho para mim que vocês já estudaram de uma forma ou de outra aí nas outras aulas. Eu só vou citá-los.
Então, ouvir antes de falar, o primeiro, interessar-se pelo outro, o segundo, não fazer pré-julgamentos, assumir posições equilibradas, reconhecer erros, criar vínculos e mantê-los. Isso aqui tudo, né? Os 6 princípios, nós podemos resumi-los por uma palavra que é amor. Se você ama o próximo, se você ama alguém ao ponto de você querer levar a fé cristã a essa pessoa, ser instrumento nas mãos de Deus para que essa pessoa também seja salva, você vai ter essas atitudes, né? De ouvir antes de falar, de interessar-se pelo outro, de não fazer pré-julgamentos, de assumir posições equilibradas, de reconhecer erros da igreja, erros no cristianismo, erros da gente, e de criar vínculos e procurar mantê-los. Essa seguramente é a base de tudo, né? Antes da gente poder conseguir ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar aquela pessoa para a fé, se a gente não tiver um vínculo com ela, vai ser praticamente impossível fazer isso, né? Então, por isso que precisamos desses 6 princípios antes de qualquer conversa. Daí, do 7º em diante, nós podemos enfatizar um pouco mais que acredito que tem maiores desdobramentos para a apologética. O 7º, estabeleça pontos de contato. McGrath disse, é possível fazer a transição de uma perspectiva secular para uma cristã por meio de pontos de contato, que atuam como pontes entre as duas perspectivas. E, claro, isso aqui não vale só para apologética, vale para qualquer contato que a gente vai ter com uma pessoa, porque se você não estabelecer pontos de contato, né, dificilmente um diálogo vai perdurar e você dificilmente vai conseguir sequer ser ouvido, né? Então é muito importante que a gente possa estabelecer esses pontos de contato. Precisamos aproveitar tudo aquilo em que é possível concordar antes de discordar. A gente vive muito assim uma era em que todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer estar certo, né? E todo mundo quer mudar a opinião do outro. Então, alguém diz uma coisa, eu já rebato o que ele disse. E isso não é bom. Não é bom na evangelização, não é bom no uso da apologética. Apesar de que na apologética nós iremos discordar. Mas é necessário fazer um preparo, né, para que essa discordância, como eu disse antes, que o tiro não saia pela culatra. Então, é necessário aproveitar, antes de mais nada, tudo aquilo em que é possível concordar. E vai ter coisas que nós vamos poder concordar, né? Eu lembro até no primeiro ou no segundo ano que eu estava no seminário, que a gente teve capelania hospitalar, e aí o pastor João Yankee, né? Ele me marcou numa das aulas lá que ele deu, né? Que ele falava, ele chegava e ia visitar alguém, um doente, entrava no quarto, né? E aí descobria, essa pessoa é espírita, essa pessoa é muçulmana, essa pessoa é... E ele falava coisas que na fé cristã é possível ter algum contato com essas outras religiões, que na nossa cabeça, de antemão, não tem contato nenhum, são religiões completamente diferentes, né? Mas ele falava, né? Então ele estabelecia ele firmou muito bem isso na nossa cabeça, né? Quer dizer, se você não estabelecer pontos de contato, você não vai conseguir dialogar com aquela pessoa, né? Logo de cara, discordar não é o melhor caminho. E é fundamental valorizar o que o outro traz, a sua perspectiva, a sua vivência, né? Quem não gosta de ser valorizado, de ter valorizado aquilo que fala, né? Então, isso também é bem pertinente nesse ponto. 8º, utilize argumentos não bíblicos para discordar. Talvez aqui seja exatamente aquilo que o Paulo falou há pouco, né?
Como que nós poderemos fazer isso e, de repente, pô, isso não é pecado, né? Não é pecado a gente não usar a Bíblia para procurar conversar com alguém, eventualmente pensando em testemunhar para essa pessoa. Por quê? Porque para que um diálogo seja possível é necessário falarmos a mesma língua. Então, imaginem lá, né, que alguém ou não conhece o texto bíblico ou não gosta, não quer saber, né? Então, como podemos logo de cara lançar mão de textos bíblicos para discordar de alguém que não crê, que não conhece ou não entende a Bíblia? Não vai ser possível. Essa pessoa, das duas uma, vai ficar com raiva da gente ou não vai nos ouvir mais. Por isso que os argumentos não bíblicos são essenciais na apologética. E isso não significa deixar o solo a escritura de lado. Lembre-se, a apologética prepara o terreno para a evangelização. 9, faça uso de questionamentos. Isso aqui, pelo que eu lembro das minhas primeiras apresentações, ou da primeira, acho que o pastor Tardelli frisou bastante, né? Então, o objetivo do questionamento, ele não será atacar, mas desarmar. E o questionamento poderá levar o outro a refletir. A pessoa eventualmente não vai dar uma resposta de cara, pode ser que ela nem goste do questionamento, mas aquilo vai ficar matutando na cabeça dela. Mas aquilo lá que aquela pessoa me perguntou, de fato, é algo para se pensar, que eu nunca pensei antes. E então aquilo pode demorar. Aquela fase da maturação ali, do questionamento na cabeça da pessoa. E muitas vezes a gente nem vai saber o resultado de um questionamento que a gente jogou para alguém que é avesso ao evangelho e que estava eventualmente muito firme no seu posicionamento e que, de repente, o questionamento que nós lançamos ali desarmou aquela pessoa ou fez ela refletir. E é exatamente isso. Ser apologista em nossa era é semear a dúvida e esperar e orar para que o Espírito Santo atue. E aí o Espírito Santo, ele faz milagres, né? Nós cremos nisso. Então, eventualmente, alguém que a gente vê, nossa, mas essa pessoa é muito firme no posicionamento ateísta ou num posicionamento contrário a alguma posição cristã, jamais vai mudar. Sim, mas às vezes você lança um questionamento lá e aquilo pode ser que não naquele momento, mas dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, quem sabe, ela pode mudar, porque na verdade o Espírito Santo que irá atuar, né? E aí nós não controlamos o Espírito Santo. Ele vai atuar conforme lhe apraz. E por último, o que nós chamamos aqui de choque, né? O choque de realidade seria então um último recurso. Alguém que está muito firme em algum pensamento, em algum posicionamento não cristão, né? E de repente, quer dizer, isso realmente funciona para você? Está funcionando essa maneira de pensar, essa maneira de viver? E isso vai ficar mais claro para vocês. Eu acho que está meio teórico aqui, mas vai ficar mais claro, talvez, né? Espero que fique, na terceira parte da apresentação. Por isso, eu nem vou parar para perguntas, eu vou seguir direto da segunda para a terceira parte, porque eu acho que aí, eventualmente, alguma pergunta que tenha ficado aqui, talvez seja respondida na próxima parte. Mas nós precisamos ter sabedoria no uso de cada um destes princípios, né? O timing, o feeling. A gente não vai usar o choque logo de cara, o choque é por último. Quando que nós vamos fazer um questionamento para alguém? Depende da situação, depende da circunstância. Aí vai demandar sabedoria que vem do alto, muitas vezes, né? E saber que nem sempre surtirá efeito.
A apologética ela não vai fazer milagre também, né? Exatamente, porque quem faz milagre é Deus. Então, ela vai poder ajudar, ela vai poder muitas vezes limpar o terreno, mas nem sempre vai dar certo, né? Então, e os resultados muitas vezes eles são difíceis de serem mensurados, de serem contabilizados. Então, é algo que nós devemos fazer quando tivermos oportunidade e ponto, né? E o resto, Deus vai atuar. Então, vamos diretamente para a parte 3, a não ser que alguém tenha alguma coisa muito... Mas, senão, a gente segue. Para a parte 3, então, que é a apologética na prática. Deixa eu só colocar aqui meu cabo, porque acho que está acabando. Aí, agora sim. Muito bem, então há situações em que o uso da apologética poderá ser necessário na evangelização. Primeira delas, que a teologia, a filosofia chama de teodiceia, né? Que é a questão do mal, a questão do sofrimento, o problema do sofrimento. Como podemos reconciliar a existência do mal e do sofrimento com a bondade e a onipotência divina? Nós estamos vivendo aí uma semana bem complicada, né? Temos aí duas figuras aí, duas imagens que dizem bastante a respeito dessa semana. Todos vocês seguramente acompanharam aí, né? Afeganistão e Haiti. Então, imagens fortes, né? Imagens que traz muita dor no nosso coração de ver e de não poder ajudar, de não poder fazer muita coisa e às vezes até dificuldade para dormir, eu acho, né? Mas imagens que fazem com que muitas pessoas pensem, né? Cheguem naquele raciocínio. Ou Deus não é bom, ou ele não é onipotente. Porque se Deus é bom e Deus é onipotente, ou seja, ele pode fazer tudo, né? Nessa explicação mais superficial a respeito da onipotência, né? Então, não poderia existir sofrimento no mundo, não poderia existir o mal no mundo. E assim, o ponto aqui é que, sempre voltando para a evangelização e para observarmos os obstáculos da evangelização. Quer dizer, para muitas pessoas, este aqui é um motivo suficiente para não acreditar em Deus. E a gente tem que concordar que é um baita de um motivo, observando do ponto de vista racional. Claro que nós vamos ter algumas maneiras de poder solucioná-lo ou lidar com ele, porque solucionar é algo bem complexo, né? É um problema difícil. Então, assim, nós podemos seguir os princípios apontados antes, lembrando de todos aqueles 6, né? Estabelecer contato com alguém, criar vínculo e manter o vínculo, claro. Mas além destes, daqueles primeiros, então estabelecer um ponto de contato com a pessoa. Então, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que é um problema. A questão do mal no mundo, do sofrimento no mundo, é um problema de difícil solução. E se nós chegarmos para alguém falar isso, que de fato é difícil, que de fato a explicação não é uma explicação simples, ou que até não existe explicação definitiva para o sofrimento, a gente já começa a caminhar junto com a pessoa, né? Saiba qual é a dúvida de fato. Isso aqui é um ponto importante, porque às vezes pode nem ser o que se questiona. Então, a gente, às vezes, pode devolver a pergunta para a pessoa, mas por que você tem essa dúvida, né? Porque, eventualmente, o ponto da pessoa nem vai ser o sofrimento no Afeganistão, ou no Haiti, ou no Brasil. O ponto da pessoa é o sofrimento que ela está passando e que, eventualmente, ninguém
né, levou consolo para ela ou esteve ao lado dela. Por isso que, às vezes, o devolver a questão, mas por que você está perguntando isso? Ou de alguma forma não tão direta, pode ser muito útil, né? Não tente dar respostas prontas, acho que isso também é algo bem interessante, né? Todos os livros que eu li de apologética, que eu tenho aqui comigo, eu acredito que só um livro tem um exemplo de resposta. E é interessante até de ler o exemplo lá da resposta que o McGrath dá para duas questões que pegam bastante. Assim, uma delas é essa aqui que a gente está vendo do problema do mal, do sofrimento no mundo. Mas a gente sabe que não existe fórmula. Então, não é porque ele deu aquela resposta que a gente vai dar a mesma resposta e a pessoa vai se convencer, né? Então, não existe resposta pronta e nós podemos seguir a mansidão que o apóstolo Pedro ensina lá na sua carta. Podemos argumentar por questionamentos a respeito do problema do sofrimento. E para isto, C.S. Lewis é bem útil, né? Ele tem até um livro chamado O Problema do Sofrimento. E ele traz algumas questões assim bem pertinentes, né? Será que ser onipotente significa poder fazer tudo mesmo? Então, a questão de Deus ser onipotente muitas vezes é mal compreendida. Deus pode fazer tudo. Isto significa a onipotência. Mais ou menos. Porque Deus tem a possibilidade, ele não tem impedimentos, ele não possui limitações como as que nós possuímos. Mas Deus também tem um modo de atuação que, por exemplo, vai impedir ele de fazer o mal. Ou também C.S. Lewis vai trazer assim, mas dependendo assim, Deus colocou a água em determinado lugar. Não teria como ele colocar a terra onde ele colocou a água. Ou ele botava água ou ele botava terra. Enfim, né, só a título de exemplo, né? Então, esse onipotente de poder fazer tudo, racionalmente falando, não é possível fazer tudo. Muitas coisas é ou A ou B. Não tem como fazer A e B. C.S. Lewis também argumenta que o amor ele é visto de uma forma hedônica no mundo. Quer dizer, se Deus nos amasse, teria o dever de nos dar tudo o que desejamos. Tem até uma cena bem cômica lá do Todo-Poderoso, aquele filme lá do Jim Carrey, né? Em que ele assume o lugar de Deus, daí ele começa a dizer sim para todas as orações, né? E aí ocorre uma série de problemas no mundo por conta disso. E isso é só um dos fatores, né? Quer dizer, se Deus nos amasse, ele nos daria tudo aquilo que desejamos. Não, né? Um pai que ama não vai dar tudo o que o filho quer, porque ele sabe que muitas coisas que o filho quer vai levar ele à ruína, vai destruir ele. Então, claro, aí, diante do sofrimento, existem problemas que não se solucionam simplesmente com esses questionamentos, né? Mas esses questionamentos já traçam ali um caminho para começar a, digamos assim, fazer alguém refletir, né? Será que o mal e o sofrimento são gerados diretamente por Deus? De quem é a responsabilidade direta por guerras, por fome, por corrupção? Então, se nós voltarmos lá na imagem inicial, né? Quer dizer, de quem é a responsabilidade pela desgraça lá no Afeganistão? Responsabilidade direta. Não seria dos seres humanos? De quem é a responsabilidade da fome no mundo? Existe mais ou menos comida suficiente para alimentar o mundo inteiro? A gente sabe que existe muito mais e ainda assim existe fome. Então, onde está o problema exatamente, né?
o mal moral ele não seria resultado de nossas próprias escolhas? E aí nós poderíamos lembrar do livre-arbítrio que Deus concede aos seres humanos. Claro, existe uma questão teológica sobre o livre-arbítrio, eu não quero entrar nessa esfera aqui, mas muitas questões ocorrem no mundo, se não a maioria delas, pela decisão humana. Então, muitas vezes o problema do mal ele vai estar vinculado, ele vai estar vinculado ao pecado, né? Como nós sabemos. Só que, claro, diante de alguém que não é cristão, que não segue a Bíblia, que vai ter uma aversão a qualquer linguagem bíblica, você vai chegar e vai falar, não, o problema do mundo é o pecado. O cara vai dar risada, a mulher vai dar risada, não vai ter um diálogo. Então, esses questionamentos, eles, querendo ou não, são questionamentos racionais que vão, no mínimo, ou pelo menos, fazer alguém pensar. E podemos ainda trazer um choque, né? Quer dizer, Deus assiste o sofrimento que existe no mundo de longe? E aí nós olhamos essa figura e nós sabemos que não. Embora isso não explique propriamente o sofrimento, torna mais tolerável. Quer dizer, existe alguém que conhece o que é sofrer, que está do meu lado, que é o próprio Deus em Cristo Jesus. Apenas a fé cristã professa um Deus que sofre, que conhece o sofrimento a fundo, na pele. E aqui, então, a gente já tem até uma ponte direta para o testemunho, né? Para a evangelização, para falar de Jesus. Claro que isso aqui é para um último momento ou para uma circunstância que não vai ser inicial, né? Quando nós estivermos abordando essa temática. E ainda um segundo assunto, uma segunda situação, um exemplo em que o uso da apologética poderá ser necessário na evangelização. É o que podemos convencionar de Deus uma muleta. Para Freud, a fé em Deus é uma ilusão. A ideia de Deus é um desejo que gostaríamos que fosse verdade e decorre do nosso desejo de sentido e amor. O ateísta Richard Dawkins, autor do livro Deus no Delírio, afirma que a fé em Deus extrai sua credibilidade cultural não da evidência empírica, mas da frequência com que é repetida por um lado e da confiança com que é afirmada por outro. E assim, muitas pessoas veem afirmações como esta e dizem, não, isso aqui é categórico. Não tem como ser rebatido. E por isso eu sou ateu ou agnóstico, não tem como crer. Vamos tentar, então, buscar pontos de contato e argumentar diante desta situação, né? As pessoas têm sentimentos negativos e positivos em relação a Deus. Os sentimentos negativos também podem fazer com que o desejo de que Deus não exista seja tão forte quanto o desejo de que ele exista. Então, assim como os sentimentos positivos podem fazer com que alguém acredite em Deus, os sentimentos negativos podem fazer com que o desejo de que Deus não exista, né, seja tão forte de que ele, para aquela pessoa, não vai existir. Então, da mesma forma é sentimento, da mesma forma é um gostaria que, né, tanto para crer quanto para não crer. Uma das bases da teoria freudiana é o complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo lá, né, do menino que quer matar o seu pai para ficar com a sua mãe, que todos conhecem, né? O ateísmo também pode estar negando a existência de Deus pelo desejo de escapar de uma figura paterna que não gostam. Argumentando por questionamentos diante deste cenário,
Então, argumenta-se que Deus é uma muleta. Ele serve para os fracos, os mancos, que precisam de apoio para suportarem a dura realidade da existência, mas para as pessoas fortes, determinadas, aquelas que podem tocar a vida por si mesmas, ele é totalmente desnecessário. E aí, aqui, claro, eu não sou especialista, mas vem à mente o super-homem lá do Nietzsche, né? Do filósofo Nietzsche, que é aquele famoso pela frase, né, Deus está morto e tal. Mas aí nós podemos questionar, né, estes argumentos. Então você crê que os seres humanos não precisam de muleta nenhuma, né? Ok. Então os vícios não seriam muletas para muitas pessoas? De certa forma a gente pode até aliar aquela frase de Marx aqui, né? A religião é o ópio do povo, quer dizer, a religião pode ser uma muleta para algumas pessoas, ou algumas pessoas podem ver a religião como uma muleta, mas não é só a religião que é uma muleta para as pessoas. Existem muitas outras muletas, né? Então olhe para a sua volta. Será que as pessoas do mundo são plenas e sãs? Elas conseguem ser esse super-homem aí, ideal do Nietzsche? Ou a super-mulher? E aí nós podemos, quem sabe, finalizar aí com um choque, né, diante desse cenário, dessa situação. O escritor russo Dostoiévski afirmou: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, o vazio existencial humano, ele é praticamente irrefutável, né? Existe essa necessidade, as pessoas sentem necessidades que não são preenchidas, e que muitas vezes elas não sabem nem sequer como preencher. A fé cristã vai dizer que a forma de preenchermos essa necessidade tão grande que nós sentimos é Deus. Então, Dostoiévski aponta exatamente um caminho para o vazio existencial. Nós temos, então, aqui um ensejo, né, para falar de Deus, partindo de um autor altamente conceituado pelo mundo secular, né? Não está escrito na Bíblia. Foi Dostoiévski quem disse. Então, para algumas pessoas, para as pessoas cristãs, né, para as pessoas que seguem o texto bíblico, a Bíblia sempre vai estar acima de qualquer outro autor. Mas para quem não crê na Bíblia, opa, foi Dostoiévski quem disse. Pô, tem alguma coisa aí que eu acho que a gente pode refletir, né? Então, e ainda mais hoje, a gente vive muito, né, essa questão do problema das narrativas, em que as pessoas nem sequer mais elas querem saber da notícia ou do fato em si. Elas veem a fonte. Ah, não, mas é fulano, então eu não quero saber, não vou nem ouvir, não vou nem dar ouvidos. Da mesma forma, ocorre na fé, né? Então, muitas pessoas não querem nem saber da Bíblia, não vão dar ouvidos. Mas o Dostoiévski falou, opa, então acho que dá para ouvir. Últimas considerações. O que iremos defender na apologética? Este aí é um símbolo que eu peguei lá na internet, mas assim, eu confesso para vocês que eu nem gosto muito desse símbolo aí de escudo, de espada. Tem lá texto bíblico que fala também disso, mas enfim, porque a gente já vive tempos tão complicados, né? Em redes sociais e tal, muitas farpas. Mas a gente precisa frisar, né? Defenderemos na apologética a fé cristã, os posicionamentos. E não porque a gente quer convencer alguém simplesmente para ganhar uma discussão, para lacrar, né? Não porque Deus precisa da nossa defesa, mas porque aqueles questionamentos que a pessoa tem é exatamente aquilo que dificulta que aquela pessoa possa ser convertida por Deus. Por isso que a defesa dos posicionamentos é algo tão importante, né? Qual será a finalidade, então, em defendermos nossa fé? É, de fato, limpar o terreno para a evangelização. Essa é a principal finalidade. E, por último, todo cristão precisa ser um apologeta, um apologista, como queiram. Né? Não está na nossa opção. Não importa se você é pastor, se você é teólogo, se você é doutor em teologia, se você é filósofo, ou se você tem uma formação em outra área,
se você é um cristão de 30, 40, 50, 60 anos, se você é um cristão há 2 meses, uma vez que você é cristão, especialmente em um mundo pós-moderno, de tantas verdades, não há como não defender, então, os posicionamentos da fé. Basicamente seria isto. Estou aí aberto às dúvidas e comentários. Vou parar aqui? Parou? Como é que é? Parou, tá tudo certo. Parou? Beleza. Depois, se puderes compartilhar, né? Não sei se em PDF ou no PowerPoint, aí disponibilizar para nós que estamos participando, para voltarmos às citações, ao material, né? Te agradecer, pastor Rômulo, pela brilhante aula e passar a bola aqui para os irmãos e irmãs que estão com a gente para conversar um pouquinho contigo. A gente tem 25 minutos, basicamente, para ter um papo. O pastor Rômulo foi bem lógico na sua argumentação, seu primeiro ponto, seu segundo ponto, e teceu algumas sugestões práticas, especialmente em cima de 2 temas, né? 2 temas ali, o problema do sofrimento e a crítica de que Deus é para os fracos, ou de que é só uma muleta, né? Talvez teríamos... certamente existem outros temas, né? Outros temas que são bem úteis do ponto de vista missionário, mas esses 2 que você trouxe, Rômulo, foram muito bons, muito bons. Vamos lá, eu tenho aqui Márcia e Paulo já inscritos. Começamos com a Márcia. Damas, primeiro, pode ser, Márcia? Sim, muito boa aula, viu, pastor? Adorei. Colegas também de profissão. Viu? Que prazer, muito Rômulo bom. também é advogado, viu, Márcia? Muito bom, muito sucesso para você, também nessa outra profissão. Então, eu estava bem querendo falar, até escrevi para o pastor Tardelli pedindo um horáriozinho, porque eu tive, na semana passada, uma experiência bem semelhante ao que você enfrentou aqui. E eu não fui capaz de usar apologética, nem fui capaz de responder à altura. Eu acho que eu fiquei bem perplexa, na verdade, porque talvez eu ainda não tenha essa convicção dentro de mim. A questão é que as pessoas com quem eu converso, elas sempre trazem exatamente esse argumento do sofrimento, que Deus é esse que você acredita, se vê as pessoas nessas situações e nada faz. E aí eu argumento, não, mas a gente tem o livre-arbítrio, nem sempre Deus que é a causa do sofrimento, mais ou menos isso que a gente que a gente acredita. Porém, as pessoas me devolveram o seguinte: mas Deus é que faz tudo, então para você Deus só faz o que é bom? Deus não faz o que é ruim? Não, quando acontecem as coisas ruins, também é responsabilidade de Deus. Aí eu pensei assim, ok, muitas vezes ele pode estar querendo nos disciplinar como um pai a um filho, e aí a gente realmente precisa passar por certas tribulações para aprender aquela lição, foi o meu argumento. Não, mas sempre o sofrimento é a causa de Deus. Uma hora ele faz o sofrimento e depois dá uma graça, uma coisa boa, e cabe a gente compreender o que ele quis dizer com cada uma dessas situações. Aí eu falei, não, eu não acho que Deus seja a causa do sofrimento, nunca. Porém, eu não consigo discernir, porque tem vezes que a gente aprende que é uma coisa de disciplina, vamos dizer assim, de pátrio poder, vamos usar a linguagem jurídica, do pai com o filho. E de outras vezes não é. Então, eu mesma não tenho essa convicção, e aí meu argumento ficou falho, sabe? A conversa, eu fui botada no bolso, vamos dizer assim. O meu tiro saiu pela culatra. Pois é, eu acredito que é muito bom esses momentos para a gente poder até compartilhar, né? E seguramente o compartilhar fracassos, entre aspas, é sempre mais enriquecedor e de maior aprendizado a todos do que de sucesso, sabe? Então, essas questões aqui, nenhuma delas é fácil, né? Nenhuma delas a gente vai ter uma tranquilidade, assim, de responder mas
a gente sempre tem que procurar observar, eu acho que uma pergunta interessante de ser feita tá, mas com base no que você tá com essa questão, com essa dúvida, sabe? Devolver um pouco para a pessoa, porque às vezes ela vai estar falando de algo que está acontecendo, e assim, algo que está acontecendo lá no Afeganistão, no Haiti, etc., outros lugares, no Brasil, a gente até tem uma certa possibilidade de conseguir, com conhecimento de geopolítica aí e tal, conseguir dar uma resposta até plausível. Agora, muitas vezes, o problema não vai estar lá longe, vai estar na pessoa. Ela vai ter passado por algo traumático que marcou ela e que ela não viu a presença de Deus, não sentiu a presença de Deus naquele momento que ela mais precisava. E daí não importa assim muito o argumento, que às vezes a gente vai pensar assim, não, que vai ser realmente, eu vou aprender argumentos que aí vou tirar de letra qualquer situação. Não vai tirar. E muitas vezes o estar junto, ouvir e você simplesmente não se preocupar tanto em ganhar aquela discussão, a pessoa vai em um outro momento, ela vai lembrar do que você disse, né? Que muitas vezes não vai ser naquele momento que a gente vai conseguir ganhar aquela pessoa. Isso vai demorar. E é algo que a gente precisa ter muita paciência, que a gente vive num mundo muito imediatista, né? E tudo a gente quer para ontem. Então, a gente tem essa dificuldade com a gente mesmo, né? Mas de fato... É complexo, não é assim. Mas o que me angustia é eu ver que eu mesma não tenho esse discernimento para mim. Eu não sei quando aquele sofrimento, aquela tribulação é algo que eu possa dizer, não, isso fui eu que fiz besteira e fui eu que cavei isso. Ou outras vezes eu falo, não, isso não é coisa de Deus. Eu mesma não tenho esse discernimento. Eu acho que isso que me calou mais fundo, porque eu vi que poxa vida, eu que estou aqui, que estou tentando ser cristã, que estou tentando ser discípula, estou tentando ser missionária, eu mesmo não tenho isso certo para mim, sabe? Acredito que se diz, Deus castiga, né? Tem aquelas situações em que a gente sabe direitinho, não, isso aqui eu fiz errado, isso eu tenho que entubar porque eu fiz errado, isso é para eu aprender. Mas tem outras situações que eu fico, caramba, cadê Deus? O que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Sabe, eu não sei discernir quando o sofrimento é uma coisa de Deus e quando não é. Eu nem sei se isso é tão importante, mas na minha cabeça está ficando importante porque as pessoas estão trazendo isso muito para mim, essas pessoas que não são cristãs. Você toda hora fala graças a Deus, porque aconteceu coisa boa. E quando acontece coisa ruim, você fala também graças a Deus? Falo, não, porque isso não é coisa de Deus. Mas aí começa, sabe? Eu tenho uma amiga que sempre ela fala isso para mim, você agora virou Carola, tudo é graças a Deus, graças a Deus. Eu já falo sem querer, faz parte de mim. Márcia, vou passar para o Paulo agora, mas só para também contribuir. Realmente, a gente tem testemunhado esse drama para você. Eu acho que ele é para todos nós, na verdade, mas você é muito recorrente em trazer essa questão. E como você mesmo disse, talvez tenha a ver com as amizades, com os encontros que você tem tido, né? E são oportunidades que você tem. O pastor Rômulo está falando para nós, eu concordarei com ele, que o assunto é muito complexo. Tanto para cada um de nós, para nossa fé, nós luteranos não achamos que isso é fácil. Uhum. Vocês também têm essa dúvida em perceber? Então, eu não sei se é a mesma dúvida ou exatamente a mesma dúvida, mas o problema do mal é um drama, é uma questão, né? Dramática para nós, né? Pessoalmente, eu não tenho essa, não é algo tão problemático para mim, mas de novo, eu também não quero explicar isso para todo mundo também, né? E não, mas uma questão assim dentro da apologética, tá? Eu não quero agora aqui trabalhar isso como um conselheiro teu, isso a gente pode fazer num outro momento. Mas dentro do tema da apologética, o pastor Romulo está dizendo que o assunto é complexo. Eu faria uma pergunta para você. Quantos livros você leu sobre esse assunto?
Nenhum, nem conhecia essa palavra. Não. Sobre esse assunto do sofrimento, né? Eu li poucos. Aquele da espiritualidade da cruz tinha alguma Ok. coisa. É muito pouco, tá bem? Muito Tá bem? pouco. Não, só ele. Tá. Não me lembro de outro. Então, assim, é o que um professor universitário diria para você, se fosse no campo do direito, da filosofia, da matemática, né? Vamos conversar depois de você ler um pouco. Tipo assim, sabe? O problema é complexo e merece que a gente estude ele, sabe? Pastor Rômulo sugeriu um livro hoje aqui, O Problema do Sofrimento. Sofrimento, eu O anotei. Problema do Sofrimento. Assim, eu acho, Márcia, olha lá, eu acho, Márcia, eu acho que esse é um, e assim, o que eu tô te pedindo, te convidando, não é algo que eu não faço também. A gente, né, o que eu não sugiro para outros. Ler, buscar informações. Tem outros bons livros sobre esse assunto. E eu acho que depois de você ler um pouquinho, eu acho que as coisas vão melhorar, se é que não vão se resolver, tá? Agostinho, C.S., ler os clássicos, sabe? De repente pegar livros. Tem gente que fala muito bem sobre isso e nos ajuda, né? E nos ajuda a quando vier as perguntas, os diálogos, a gente está um pouco mais embasado, né? Eu vejo você hoje com muita vontade, parabéns. Eu vejo você com muitas oportunidades, né? Parabéns. E o embasamento, para você e para mim e para todos nós, ele vem com leitura, com estudo, né? Com estudo, né? E não vai ser aqui só hoje em 5 minutos ali que a gente vai resolver esse problema pontual, né? Então eu diria para você, digo para todos, né? Vamos ler esse tema. Vamos depois sugerir livros, tá? A gente pode colocar no chat ou no grupo lá. Eu quero sugerir um livro também que trata os dois assuntos que o pastor Rômulo tratou hoje e outros. Eu diria assim, esse livro mereceria ser devorado por cada um de nós. Chama-se A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, tá? A Fé na Era do Ceticismo. Ele vai trabalhar em cada capítulo esses grandes problemas de hoje. Vai resolver? Não sei, mas ele é muito bom, porque ele é um grande apologeta de hoje, né? Respeitado por todo mundo, na verdade. Assim, muita gente respeita esse autor. Então, assim, fé na era do ceticismo. Mas vou passar a bola aqui para a gente continuar. Nós temos 3 inscritos. Vou começar agora com o Paulo e depois a gente vai para a Carol, para o Matheus, não sei se é a Eliette, Stephanie, quer também contribuir. Vamos lá, Paulo. Pastor, em primeiro lugar, como eu havia antecipado, né, aula excelente, né? Parabéns e obrigado. Até porque, não obstante o pastor já sempre tocar nesses temas todos, é capaz de me dizer, já tratamos disso não sei quando, há 2 anos atrás, né? Ele sempre fala e eu fico acanhado. Apologética, confesso que para mim é novidade, né? E por eu me considerar, apesar da minha idade, né, dos meus 71 anos, me achar alguém de vanguarda, não é? De estar pronto a, a me ajustar à realidade do mundo e da própria igreja também, né? Nos aspectos positivos que ela requer isso. Mas eu volto a um ponto quase que inicial lá que me bloqueia ao longo da sua exposição. A gente aprende do Lutero lá somente pela fé, graça e escritura. Como é que os luteranos, não sei se os teólogos, convivem com essa questão da apologética, não é? Como se, que eu já ouvi de alguns pastores, né? Como se o destaque que dão é a ação do Espírito Santo. Ou seja, eu preguei no culto hoje, posso ir para casa comer meu churrasco, porque agora é com o Espírito Santo. Então, assim, esse instrumento fantástico que o senhor está trazendo para mim, que é uma descoberta para mim também, como é que isso, primeiro, convive com essa teologia luterana? Isso é mais uma evolução nossa positiva, não é uma evolução negativa, de vanguarda, ou seja, os novos teólogos, pastores, como o
senhor, como o pastor Tardelli, aderem a essa ideia, porque sim, é necessário aplicar a razão para que prepare o terreno, né? Como é que é isso? Quer dizer, isso é natural dentro da nossa igreja? Eu não estou querendo aqui criar cisma, não, mas assim, não, isso já está aderido, já está... É um assunto já passado, já é assim e tal. Ou ainda tem essa questão que eu estou trazendo, porque para mim a novidade é uma novidade positiva, boa, é uma grande notícia para mim. Que eu sempre advoguei isso, até falo com o Mateus às vezes, até com outras pessoas, diz assim, a filosofia ajuda a religião, não é? Em que você começa a pensar no existencialismo, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Para onde eu vou e tal, não é? Que ainda não está nem questionando questão de religião ou para a salvação, mas está questionando a sua existência. Então, isso tudo para mim faz sentido, né? Apenas me dizer assim para me acalmar mais nesse sentido como eu sou luterano de berço e vou morrer luterano, né? Como é que isso funciona? Já está tudo isso pacificado, tranquilo ou não? Isso ainda é um ponto de convivência na igreja. Bom, eu posso dizer assim, pelo meu tempo de seminário, como se eu tivesse há muito tempo saído, mas daqui a pouco faz 10 anos que eu saí de seminário. Então, talvez o Tardelli tenha uma atualização melhor do que a minha, porque o Tardelli vira e mexe, vai lá, tem algum curso, alguma coisa, mas no meu tempo não tinha disciplina propriamente de apologética. A gente esbarrava em alguns assuntos, em uma disciplina aqui, outra ali, mas não tinha essa cadeira de apologética propriamente dita. E eu fui descobrir, de fato, essa área por incentivo do próprio pastor Tardelli para um dos imus, né? Então, eu, assim, observando um pouco a origem da igreja luterana, do próprio Lutero, existia lá, acho que esse assunto aqui talvez o Mateus tenha até um conhecimento maior, porque era uma disputa lá do escolasticismo, né? Com a vertente mais que os agostinianos seguiram, e aí Lutero seguia. Então, os escolásticos, eles tinham muito essa preocupação de fazer uma defesa pensante da fé, uma preocupação muito maior do que Lutero. Então, por isso que hoje, eu diria assim para você, Paulo, não está pacificado, pelo menos essa é a minha percepção. Eu acredito que poucos pastores, poucos teólogos da nossa igreja estão tendo essa abordagem. Essa é a minha visão, mas o Tardelli pode me corrigir também, porque eu acho que ele tem um conhecimento maior aí da realidade da IELB e até das outras luteranas em outros países. Eu acho que eu poderia dizer que também não tive esse tema muito no tempo do seminário, né? Muito presente, né? Mas eu vejo como uma deficiência do nosso currículo, uma deficiência da nossa igreja, né? Na atualidade, né? A gente não estar falando disso. E eu vejo que é uma deficiência que tem a ver com a própria deficiência missionária que nós temos também, e que nós aqui, esse curso, esse centro de estudos, tenta ajudar a igreja nesse sentido, de estudar mais sobre isso, né? Paulo, assim, eu entendo a sua preocupação, mas vamos, assim, voltar um pouquinho aqui nela, né? Mesmo que não tivéssemos, e eu vou dizer para você, a gente tem um passado de apologética na igreja luterana a ser percebido, mas mesmo que não tivéssemos, se há apologética na Bíblia, é suficiente para nós, porque nós não somos nós somos luteranos sola escritura, né? A Bíblia é suficiente para nós. Então, se nas nossas dogmáticas não fala nada de sistema de apologética, temos que entender a lacuna. Se a Bíblia nos permite ou nos incentiva a usar a apologética, e ela incentiva,
porque no contexto Daniel na Babilônia, ele é apologeta, né? Pedro, Paulo são apologetas. Então, se há mandamentos claros, como o próprio texto que o pastor Rômulo usou, né? Que ele é o básico, né? Uma principal, né? Estejam preparados para dar razão da vossa esperança, né? E aí, os primeiros cristãos foram apologéticos, não todos, mas houve uma era, quando o cristianismo se encontrou com o Império Romano, que surgiram vários conhecidos como apologetas ou apologistas. Você pode fazer uma disciplina inteira, você pode estudar uns 4 anos só esses caras que foram apologistas ou apologetas, né? Ou seja, estão na nossa raiz. E no espectro luterano, as nossas confissões, o livro de Concórdia é um grande livro de apologética. Sim. Mas não é tanto em defesa para não cristãos, mas uma defesa dentro do cristianismo, né? Então, Philippe Melanchthon, o companheiro de Lutero, era um grande apologeta. Os seguidores de Lutero depois, né? Então, você tem vários dogmatas ou sistemáticos, todos são todos que fazem a sistemática, que é estudar as doutrinas, são apologetas, são todos apologetas, mas não era tanto num espectro assim para não cristãos, era mais dentro do universo cristão da época, né, da Europa, né? Mas hoje, Paulo, para dar um pouquinho mais de tranquilidade ao coração de todos, existem grandes autores luteranos, como o autor do livro que a Márcia citou, tá? Márcia citou o Espiritualidade da Cruz, né, Márcia? Espiritualidade da Cruz. O nome desse autor é Gene V. Jr. Ele é um professor universitário de uma faculdade importante americana. Ele fez esse é um livrete dele, Márcia, um livrete, tá? Ele tem blogs onde ele escreve semanalmente em defesa da fé cristã, a partir né? E ele tem um livro, gente. Eu tenho esse livro em inglês, tá? Se vocês quiserem, eu posso emprestar para vocês ou enviar em PDF para vocês, que é um livro sobre apologética. Amando a Deus com toda a mente, que é o argumento que o pastor Rômulo usou no primeiro versículo dele, né? Não apenas amando a Deus com todo o coração, meus sentimentos. O que significa, Márcia e Paulo, amar a Deus com toda a nossa inteligência? Significa aprender apologética. Significa buscar conhecer Ele e saber como melhor conversar sobre Ele. Se eu não estou me envolvendo com isso, eu não estou amando a Deus com toda a minha mente. Eu estou amando Ele só com o meu coração. Mas Jesus diz, ame a Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ou seja, é apologética. Então, esse autor luterano, ele usa como título do livro dele, que é um título de um livro sobre apologética, tá, gente? Um livro de apologética, onde ele vai argumentar dizendo que ele vai dizer, não é obrigação de todos ser grandes apologetas, mas que alguns de nós somos chamados para nos envolver muito nisso. Alguns de nós, né? Acho que todos que estão aqui são chamados para isso. Então, o nome do livro é de um autor luterano. Então, existe, tá, pessoal? Existe. E não colocar isso como antagônico à fé do Espírito Santo. Não vamos cair nessa falácia. São duas coisas diferentes. O pastor Rômulo está dizendo, isso se trata de limpar o terreno, ou como o pastor Linden dizia no seminário, tirar pedras do caminho. Tirar pedras do caminho. E também serve como evangelismo, porque o Espírito Santo não age diretamente. Ele age através da palavra. E é uma palavra que às vezes tem que ser argumentada e não apenas jogada para as pessoas. Às vezes uma palavra simplesmente jogada é suficiente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, não subestimem o poder da apologética, a importância dela, ela é limitada, né? Ela é limitada, ela não resolve os nossos problemas, né? O amor é muito mais importante, inclusive, viu, Márcia? Uhum. Não ter resposta e dar um abraço na tua amiga e continuar amando ela, mesmo gaguejando nas respostas, é mais importante. É mais importante.
O amor é o caminho mais excelente, né, Mateus? O amor é o caminho mais excelente. Mas não é uma coisa ou outra. Eu posso amar e eu posso me envolver numa conversa né? Faz sentido, gente? Faz sentido? Ajudei, Romulo? Eu só, Muito. só queria emendar aí, pastor. Sim. Veja bem, na minha pergunta não fique no sentido negativo. Eu queria mais era contextualizar como é que é a relação disso como é para mim a novidade, é um choque. Eu recebi um choque hoje aqui Todos nessa nós, aula. tá? Todos Entendeu? nós. Então, no sentido positivo. Que bom que a gente, que essa minha questão de argumentar com raciocínio lógico, tudo, tem acolhimento na apologética. Tem. Muito obrigado. Por exemplo, tá, também para ilustrar o choque, ou então como a igreja está melhorando nesse sentido, né? Num curso para pastores e esposas de pastores, chamado MML, existe aula sobre apologética, né? Nos seminários americanos tem aula sobre apologética, tem curso. Então, assim, infelizmente, a gente acabou ficando um pouco defasado, mas estamos recuperando esse tempo perdido. E há lugar, e está melhorando. E nós estamos até um pouco sendo pioneiros nisso, né? O pastor Rômulo aí tem. Então a gente. Dias melhores virão, viu? Dias melhores virão. Vamos lá temos mais. O tempo já está bem esgotado, mas eu tirei o tempo de muitos aqui. Vamos com o Matheus agora e a Carol? Quem quer começar? Acho que é Carol primeiro. Carol? Acho que ela já tinha levantado a mão. Eu só ia dar uma dica para a Márcia também, isso que o pastor falou fundamental, né, sobre a gente estudar mais de acordo com essa demanda que chega. Mas, por exemplo, às vezes você lê um livro inteiro, vai levar um tempo, né, para você, às vezes você precisa de uma resposta um pouco mais rápida. E eu lembrei daquela ferramenta que o Arão trouxe para gente, né, que é do site suaescolha.com, em que tem vários artigos sobre esses temas, que são às vezes muito polêmicos, sobre o problema do mal, sobre várias outras questões. E são artigos um pouco mais curtos, né, mas que podem já te dar ali uma percepção melhor do assunto. E aí você tem mais calma para poder ler esse livro, né, que vai te dar uma base maior. Então, só lembrar que essas ferramentas digitais, que a gente falou muito aqui também, elas ajudam muito a gente, assim, especialmente quando a gente precisa de algo um pouquinho mais rápido. Não vai ser tão profundo, né, mas, assim, já traz pra gente ali um conhecimento um pouco interessante assim, pra gente. E acho que era só essa dica mesmo que eu ia dar para Márcia. Boa lembrança, Carol, obrigada. Verdade. Artigos, às vezes, é melhor, né, gente? Porque um livro pode ser um pouquinho pesado, né? Então, bons artigos, né? Vamos ouvir o Matheus? Eu queria contribuir também com isso que a Márcia falou, uma coisa que o pastor Romulo falou depois também. Márcia, esse problema, isso é até de consolo, né? Para a gente pensar os nossos limites na apologética. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que ser humilde de saber, cara, eu não sei, entendeu? É o que eu sempre digo nos nossos estudos, é que, no fim das contas, como é a fé, quem dá é o Espírito Santo, a gente pode ter paz nisso também, entendeu? Não é, como o pastor Rômulo colocou, né? o nosso encadeamento lógico na explicação da nossa fé que vai produzir fé na pessoa. Cabe ao Espírito, né? A gente vai lançando sementinha. Mas o Santo Agostinho dizia que esse era o grande problema da vida dele. Ele gastou a maior parte da vida dele, entre o momento que antes dele se converter até depois, lidando com esse problema, entendeu? Então, não é um problema fácil, não é um problema simples, não é uma coisa que a gente tem que se sentir mal. Agora, o que é apologética, como o pastor Rômulo nos apresentou, nos põe a tarefa de estudar, né? Se é mandamento amar a Deus de todo o nosso entendimento, né? E todas essas partes que Jesus cita, a gente tem que se dedicar a elas, né? E o entendimento é uma delas. O Antônio Carlos Costa, que é nosso parceiro, já falou para a gente no IMU, a gente participa com ele lá nas manifestações da Rio de Paz, fala disso. A importância do cristão em investir na sua razão. Isso é um estudo que vai para a vida toda. Eu já estudei um pouco mais desse problema, porque é um problema que me interessa. A gente tem em português uma tradução bacana da editora Paulus, bem acessível, que chama O Livre-Arbítrio, do Santo Agostinho, que ele vai trabalhar esse tema. Né? A primeira pergunta do livro é por que existe... É Deus o autor do mal?
E ele vai desenvolvendo em forma de diálogo. É filosófico, então pode ser um pouco denso, mas ao mesmo tempo é uma escrita que, pelo menos para mim, é bastante fluida, né? E isso é legal. Esse livro do C.S. Lewis foi o primeiro livro do C.S. Lewis que eu li, que o pastor Rômulo citou, O Problema do Sofrimento, e foi muito importante na minha caminhada também, né? E só para falar essa coisa da presença da apologética na tradição cristã, né? Os primeiros padres gregos, né? A gente chama de patrística, né? Os primeiros depois dos apóstolos, assim, primeiro século da era cristã, eram apologistas. Inclusive, o volume que existe de textos deles em português chama Padres Apologistas, né? E eles estão fazendo uma defesa da fé cristã num contexto em que a fé cristã era atacada porque era nova, né? Então ninguém conhecia, tinha os mais diferentes tipos de preconceito, e eles estavam ali escrevendo sobre isso. Se por um lado pode ser difícil porque era um outro contexto, né, de uma outra cultura, por outro lado é uma ferramenta interessante para a gente ler de como é que se fazia a defesa da fé naquela época. Eu tenho isso em PDF, gente, eu posso mandar para vocês, tanto os do Santo Agostinho quanto os padres apologistas, né? E o que o pastor Rômulo falou da escolástica, né? É legal a gente ver, por exemplo, o primeiro volume das obras selecionadas de Lutero, que a gente tem na nossa igreja, inclusive, tem vários debates, assim, né? Debate de Heidelberg, debate sobre a teologia escolástica. Era muito comum fazer debates, né? Tinha umas teses, e aí o cara ia lá defender essa tese. Então, isso sempre esteve presente na nossa vida, né? Na vida da igreja, né? O nosso desafio é um desafio intelectual, né? É o mesmo desafio para a filosofia também, é entender o nosso tempo. Entender o nosso tempo, entendendo seus problemas, entendendo a sua complexidade, e para nós cristãos entender aonde a fé se encaixa. Então, sobre o problema do mal, se a gente for argumentar sobre o Afeganistão, a gente pode apontar, olha, isso é um problema de liberdade humana. Isso é um problema que o ser humano, o Santo Agostinho vai usar esse termo, né? Usou mal o seu livre-arbítrio, né? Mas se a gente for falar de desastre natural, aí a gente não tem o que dizer, né? O melhor argumento foi o que o pastor Rômulo trouxe também, que Jesus também sofreu. Então, vamos nessa. A gente tem teologia boa para isso. Obrigada, queridos. Excelente, né, gente? Puxa vida. Muito bom. De tirar o fôlego aí, muito, muito. Esse bem. curso veio num crescendo, né? Verdade. Cada vez melhor, e que bom que está gravado isso aqui, né? Está gravado, assim como as escolas bíblicas domingo já estão gravadas agora. Então nos desafia, nos provoca e também disponibiliza esse conteúdo para outras pessoas. Quem está com a gente, perguntando, compartilhando também, saiba que tudo isso vai servir para alguém também, né? Servir para alguém também. Comentários finais, pastor? Alguma coisa? Só dizer que, assim, qualquer convite que eu recebo daí é sempre sim, eu não sei nem para que é, eu já digo sim. Porque, assim, eu sempre cresço, sempre tenho, assim, uma edificação em todos os encontros, em tudo que acontece, a comunhão com o pessoal da de Copacabana, gosto muito de todo mundo. E seguramente, assim, o desafio que o pastor Tardelli me lançou lá em 2014, 2015, olha, isso só me trouxe benefícios e acima de tudo, a minha fé, porque dúvidas, aí como a Márcia, a esposa, olha, às vezes eu acho assim que nem eu tô tão firme assim, olha, eu também tenho essas coisas, e a apologética me ajudou muito nisso, muito, muito, muito. E tem ajudado, ainda vai ajudar, porque é um assunto tão vasto, tem tantas áreas que a gente pode, né, ler e conseguir crescer e amadurecer na fé e no testemunho. Então, é algo que traz benefício para a gente, é algo que traz benefício para o próximo, para a igreja, para todo mundo. Assim. Então, é sempre um prazer falar de apologética, ouvir apologética e conversar sobre apologética.
enfim, eu agradeço aí o convite e parabenizo vocês, porque esse curso aí de evangelização, de testemunho, de missão para membros, né? Olha, eu acho que é sensacional. Já dei uma olhada lá nos vídeos lá e parabéns, parabéns. Eu só queria concluir, aproveitando aqui o que você falou, o pastor Rômulo, para vocês que chegaram depois, Márcia, Matheus e Carol, acho que Stephanie também, outros que estão aqui, a Eliette é testemunha, ele disse sim a nós há muito tempo, antes do pastor Tardelli chegar, né? Durante um ano nós ficamos sem pastor, quando o pastor Paulo Albres foi embora, e aí depois o pastor Tardelli chegou, ficamos um ano sem pastor. E quem nos atendeu nesse período todo, né, foi o pastor Rômulo e o pastor Erison. Eles alternavam, mas era permanente, era direto. Então, o sim do pastor Rômulo com a nossa congregação, a gente pode considerar lá, quando um dia que botar umas fotos lá dos pastores da congregação, né, uma galeria, vai estar o pastor Rômulo e o pastor Erison. E é fato, a gente é grato sempre, eu digo isso sempre ao Rômulo e quero fazer questão de dizer aqui, né, que ele sempre foi um grande apoiador, pastor da nossa congregação. Bacana. Valeu, valeu. Obrigado, Paulo. Obrigada, Só era um outro pastor Rômulo. Era um pastor Rômulo diferenciado, diferente. Ele agora é outro homem, Paulo. Ele agora está em outro patamar, tá, Paulo? Sim, com certeza. Tá Isso sabendo sim. disso ou não? Ele está em outro patamar agora. Levanta tua mãozinha aí, pastor Rômulo. Levanta tua mão direita aí. Não, eu tô seguindo a tradição americana, pô. É? Só ela tem. Ah, não, não. Tradição americana. O pastor Rômulo é noivo, tá? Está noivo. Recém-noivo, Não recentemente, tinha, né? não sabia dessa novidade, não. É, uma bênção Bacana. aí. É. Ano que vem, Seguindo a tradição americana, você deu então a ela um anel de. de noivado, né? Tem um anel de noivado, exatamente. Bacana. Vamos lá. Pessoal, então a gente conclui com uma oração, pode ser? Amado Deus e Pai, obrigado por este momento, por esta aula, obrigado por nos reunir na tua presença, cada um em sua casa, estudando sobre o Senhor e sobre como melhor te servir, e sermos teus discípulos, pessoas que fazem outros discípulos também. E hoje, estudando sobre apologética. Obrigado pelos dons, pelo conhecimento, pelas experiências que o Senhor deu ao seu servo Rômulo, nosso irmão, nosso pastor, e pela brilhante aula que ele nos concedeu. Abençoe sua vida, seus estudos continuados nesse assunto e de todos nós, porque todos nós estamos aqui nos apaixonando um pouco mais sobre esse assunto. E vamos precisar muito do Senhor, né? Queremos te amar com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, queremos te obedecer nessa área da nossa vida. Queremos dar razão da nossa esperança com mansidão, queremos saber como fazer isso. Quando somos perguntados, interpelados, sempre com muito amor, sempre com amor. E te pedimos a tua ajuda, Senhor, para isso. Precisamos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós nos encomendamos aos teus cuidados paternais, envia teu santo anjo para cuidar da gente nesta noite, de todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Até Boa semana que noite. vem. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.